A Igreja de Filadélfia foi iniciada em Jerusalém através de Jesus Cristo, Filho de Deus, que reuniu 12 apóstolos e começou a evangelização. Rejeitado pelos judeus, esta igreja se expandiu pela Ásia, pois houve uma perseguição romana e fariseica. Mataram o apóstolo Tiago e apedrejaram até a morte Estevão. Foi então que o apóstolo Paulo e irmãos encontraram através do Espírito Santo um povo ideal para uma igreja fiel a Jesus Cristo. Este povo foi os filipenses, que era um povo que não se dava com o Império Romano. E houve uma perseguição do Império Romano que causou o deslocamento deste povo para a cidade de Filadélfia. Mas depois de um incêndio em Roma, colocaram a culpa nos cristãos, que foram arrastados de Filadélfia para Roma, onde o imperador Nero, o filho do diabo, jogou alguns cristãos às feras no Coliseu Romano para serem devorados, e ainda matou os apóstolos Pedro, Paulo e Simão Zelote, ficando ainda desta igreja 2/3 que fugiram sob a proteção de Deus para o deserto de Tabernas, atual Espanha. Observando as ruínas de Filadélfia, o que vemos não é exatamente o que era a igreja, mas sim o que causou o estrago na igreja, com a morte de alguns daqueles cristãos, inclusive 3 dos apóstolos de Jesus. Vemos alguns caixões do Império Romano, simbolizando a morte dos cristãos. E a igreja lá conhecida como Igreja de São João tem forma de um arco, que era uma construção romana comemorativa de sua vitória com a derrota de outros. Porém, um fato revelador da igreja é um desenho do diabólico imperador Nero, que foi o grande inimigo da Igreja de Deus. Sexta carta à Igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui apresenta-se o grande Jesus Cristo, santo e verdadeiro, e a chave de Davi encontraríamos em Isaías capítulo 22, versículo 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Versículo 23. E fixá-lo-ei como a um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Entende-se aqui que a chave de Davi refere-se ao trono de Davi, pois vejamos o que nosso Deus revela ao rei Davi através do profeta Natã. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Quando teus dias forem incompletos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Este é Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Bom, para concluir esta parte, baseado na afirmação de Jesus, João capítulo 18, versículo 16, meu reino não é deste mundo, entendemos que depois da tribulação e o combate com as bestas, o reino de Jesus já estará estabelecido. E o mais fascinante é que este reino será estabelecido com o apoio da sua igreja pura. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como exemplo aqui, podemos citar todos os apóstolos de Jesus, Antipas também, a fiel testemunha, e por aí, né? O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Pergunta 1. Quem estava fechando o reino dos céus? Aí vamos para Mateus capítulo 23, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens do reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Aqui vemos, irmão, que o que era a religião da época, o judaísmo, fechava o reino de Deus, incorporando doutrina de homens. E hoje, lamentavelmente, é o que temos visto em todas as religiões.
e fecha e ninguém abre. Pergunta 2. Quem estava pela força abrindo o reino de Deus? Mateus capítulo 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Bom, irmãos, este João não é o João Batista, é o apóstolo de Jesus João, que escreveu o Apocalipse, na época de Jesus. O Império Romano, com o uso da força, abria o reino de Deus. E hoje digo sem medo de errar, todo governo se opõe ao reino de Deus. Porém, o que significa uma porta aberta? João capítulo 17, versículo 1. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Versículo 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tendo pouca força. Aqui a pouca força refere-se ao número reduzido de participantes, e é óbvio que, nos tempos de Jesus, os apóstolos não teriam força contra o Império Romano, e nem nos dias atuais com os que se opõem ao reino de Deus. Porém, João capítulo 16, versículo 31. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Versículo 32. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vos sereis dispersos, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. João capítulo 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Versículo 7. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Versículo 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Estes versículos são a identidade da igreja de Filadélfia, que refere-se aos apóstolos de Jesus e quem aceitou, né? Passando o fim. João capítulo 17, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas muitos dirão: e o apóstolo Pedro não negou o nome de Jesus 3 vezes? João capítulo 21, versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Vemos aqui por 3 vezes o apóstolo Pedro se redimindo com Deus. E não podemos esquecer a responsabilidade do apóstolo Pedro com relação à igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que derregares na terra será derregado nos céus. Aqui sabemos que Jesus, através de Pedro, edificou a igreja. Ele confere a responsabilidade ao apóstolo Pedro à igreja de Filadélfia, antes iniciada em Jerusalém, porém o ligar e desligar. Mateus capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Bom, vemos que este poder é conferido a todos os apóstolos, com o objetivo de tirar as iniquidades da igreja, antes perdoando todos os irmãos, mas cobrando a correção, ao ponto de considerar o irmão como gentil e publicano, caso ele não escute a igreja, ao ponto de ser desligado da igreja, mas se o irmão se corrigir verdadeiramente, será ligado na igreja e no céu. Mateus capítulo 18, versículo 20.
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É óbvio que isso só será confirmado se estiverem reunidos na verdade de Deus, mas não em doutrina de homens. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Eis aqui uma profecia se cumprir. Mas quem será esta sinagoga? Esta é a Askenazi Ares Sinagogue, localizada na cidade de Safed, que segue uma seita chamada Kabbalah. A história conta que no século II, um rabino chamado Shimon Bar Yorai, descendente dos fariseus que rejeitaram Jesus, se escondeu do Império Romano na caverna de Poqueim, em Israel, por 13 anos. Porém, Jesus já tinha afirmado: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus senão por mim. Mas este rabino afirmava ter chegado a Deus. Mas, na verdade, ele chegou ao Deus estranho. Acredita-se que ele escreveu o livro Zohar, que não pode ser dado crédito, pois este livro nada mais é que um questionamento e uma alteração da palavra de Deus. E criaram uma seita perigosa chamada Kabbalah, baseada no Deus estranho. Seguindo esta seita, em 1570 surgiu o rabino Isaac Luria, que atraiu muitos seguidores com o conceito de reencarnação, com a finalidade de desviar as pessoas da vida eterna prometida por Jesus Cristo. Em 1492, muitos judeus foram expulsos da Espanha e se estabeleceram em Safed, propagando a Kabbalah. Esta seita mística ensina a fazer rituais em sepulturas, culto aos mortos e a espíritos, distanciando o homem da salvação. Lucas capítulo 9, versículo 60. Mas Jesus lhes observou: deixai aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E ainda, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo caracterizada a sua própria consciência. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui, para saber a palavra da paciência de Jesus, temos que ver outra palavra-chave, que é os que habitam na terra. E encontraremos exatamente em Lucas capítulo 21, versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Versículo 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Versículo 16. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E a palavra da paciência de Jesus é Lucas capítulo 21, versículo 33. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Bom, aqui está clara a paciência de Jesus com relação ao seu reino. Mas se você quiser saber mais, leia o capítulo 21 e todo o livro de Lucas, e você saberá quais as palavras de Jesus que não hão de passar. Quanto ao guardar da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, fica claro aqui que esta igreja refere-se aos 144 mil. Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil, assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 5.
E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Versículo 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Versículo 27. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 3, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.